Olá! Hoje vamos falar sobre mais um grupo do reino Plantae, o grupo das plantas conhecidas como Pteridófitas, que faz parte do grupo maior das criptógamas, que são plantas cujo sistema reprodutor não é acessível a olho nu, cripto, escondida, gamas, gametas, aparelho reprodutor, escondido. As pteridófitas foram as primeiras plantas a desenvolverem células responsáveis pela condução de seiva nas plantas vasculares verdadeiras, células chamadas de traqueídes. Essas células possibilitaram o surgimento do xilema e do floema, tecidos responsáveis pelo transporte, respectivamente, de seiva bruta e seiva elaborada. O xilema facilitou o transporte rápido de água e sais minerais do solo até as folhas, absorvido através das raízes. Já o floema possibilitou o transporte de seiva elaborada das folhas em direção às demais células da planta. Isso propiciou o surgimento de plantas maiores do que as briófitas. Pteridófitas têm o corpo formado por 3 partes: raízes, caule e folhas. São plantas vasculares. O caule, por ser subterrâneo, é um caule que classificamos como um caule do tipo rizoma. Em termos de ambiente, as pteridófitas vivem em ambientes úmidos ou, em menor número, podem viver também em ambientes aquáticos. São as únicas criptógamas vasculares, tendo em vista que as briófitas são avasculares. A condução rápida da seiva através dos vasos está relacionada ao fato de que a maioria das espécies tem porte maior do que observado nas briófitas. Uma outra característica que devemos levar em consideração é que pteridófitas têm tecidos de sustentação corporal, o que lhes permitem ficarem eretas. Destacamos 3 grandes grupos de pteridófitas: as filicíneas, as licopodíneas e as equisetíneas. Um exemplo das filicíneas são as samambaias e as avencas. Nas licopodíneas, podemos citar licopódios e selaginelas, enquanto que, representantes das equisetíneas, citamos aqui plantas de folhas reduzidas, como, por exemplo, a cavalinha. Vale citar aqui que o ciclo de vida das pteridófitas é um ciclo haplodiplobionte, ou seja, um ciclo onde ocorre uma alternância de geração, onde nós temos uma fase com células haploide, N cromossomos, e com células diploides, 2N cromossomos. Usaremos como exemplo, para estudarmos a reprodução, as samambaias, que são, dentro do grupo das pteridófitas, as pteridófitas mais comuns de encontrarmos. A fase duradoura do ciclo de vida dessas plantas é a fase esporofítica, que corresponde à planta, à samambaia em si. Então, significa dizer que a parte da planta que nós enxergamos, o caule, as raízes, as folhas, são essas estruturas que vão dar origem aos esporos. Já a fase temporária de reprodução das samambaias é a gametofítica, é a fase de produção de gametas. Ela é despercebida aos nossos olhos. Ela ocorre em estruturas muito pequenas, chamadas de prótalo, que normalmente nós nem conseguimos enxergá-las quando estão se desenvolvendo no solo, e a reprodução gametofítica também é invisível a olho nu. Em relação à fase esporofítica da vida das pteridófitas, em específico das samambaias, durante certas épocas do ano, costuma-se perceber na parte inferior das folhas das samambaias pequenas estruturas que se assemelham a pequenas sementes, a pequenos pontinhos levemente amarronzados, que não são sementes, porque nós sabemos que pteridófitas não desenvolvem sementes, e que são, na verdade, estruturas chamadas de soros.
que são os esporângios dessa planta. Esporângios são como pequenas cápsulas onde os esporos são formados através de meiose. Ao serem formados esporos dentro dos soros, eles são libertados e atingem o solo, sendo levados pelo vento, e podem se desenvolver, dando origem, então, aos gametângios. Então, recapitulando, as folhas produzem os soros, que são os esporângios, que dentro de si produzem os esporos, que caem no solo e, em condições propícias, germinam os gametófitos, que são chamados de prótalos. O prótalo é uma estrutura haploide. Além de ser haploide, o prótalo também é uma estrutura hermafrodita, muito reduzido em tamanho, medindo cerca de, no máximo, 2 centímetros de largura. É hermafrodita porque carrega em si tanto o gametângio masculino quanto o feminino. O gametângio feminino do prótalo é o arquegônio e o masculino é o anterídeo. O arquegônio produz o gameta feminino, chamado de oosfera, e o anterídeo produz os gametas masculinos, chamados de anterozoides. Tanto anterozoides quanto a oosfera são gametas, portanto, são células haploides, possuem N cromossomos. Aí entra a questão da necessidade dessas plantas viverem em ambiente com umidade. É através de gotículas de água que ficam sobre a superfície do prótalo que os anterozoides podem se deslocar nadando com seus flagelos da parte inferior do prótalo, onde se localizam os anterídeos, até a parte superior, onde estão os arquegônios, para se encontrarem com as oosferas e fecundá-las. A união de 2 gametas, cada um com N cromossomos, N mais N, dará origem a uma célula diploide, N mais N igual a 2N, que será chamada de zigoto. O processo de desenvolvimento da planta em si se dá a partir do surgimento, aonde estão os arquegônios, de uma estrutura que lembra um poro, chamada de conceptáculo. Dentro do conceptáculo ocorre a multiplicação celular do zigoto, aonde surge uma concentração maior de células chamadas de propágulo, que crescerá e dará origem à estrutura das folhas. Já o talo do prótalo dará origem ao caule e os seus rizóides se transformarão em suas raízes. E então recomeçará um novo ciclo. Temos então alternância de geração. Uma geração com uma reprodução através de gametas, outra com reprodução através de esporos. As folhas jovens da samambaia são chamadas de báculo. Elas têm esse formato engraçado que lembram como se fosse um cabozinho de guarda-chuva ao contrário, invertido. Parece também uma espiral. A estrutura fotossintetizante da samambaia é a folha, como nas demais plantas. Só que muitas pessoas se confundem e acreditam que as estruturas pequenas recortadas são as folhas. Na verdade, são os folíolos. A folha é a parte grande triangular composta por vários folíolos suspensos por um único pecíolo, que é esse talo maior que muitos confundem como se fosse o caule. Lembrando que o caule não é visível porque ele está subterrâneo, é um rizoma. As pteridófitas são plantas de pequeno porte em geral, que são muito utilizadas como plantas de ornamentação nas nossas casas. Mas existe uma exceção na flora brasileira que pode chegar a mais de 2 metros de altura, que é o caso do samambaiaçu, encontrado em regiões de Mata Atlântica. Vamos recapitular? Briófitas e pteridófitas dependem da água para que ocorra o encontro dos seus gametas.
A sua distribuição geográfica é limitada a ambientes úmidos. Nas briófitas, o esporófito é a geração temporária e o gametófito é a geração duradoura e fotossintetizante. Já nas pteridófitas, o esporófito é a geração duradoura e o gametófito, chamado de prótalo, é que é a fase temporária. Ambos são fotossintetizantes. Espero que vocês tenham compreendido o ciclo de vida das pteridófitas e até o nosso próximo encontro, quando falaremos a respeito das gimnospermas.